Olá, bom dia, bem-vindo a mais uma aula. Desde já pedimos o seu like e muito obrigada. Agora eu vou fazer uma pequena oração, tá bom? Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por mais esse dia. Abençoa cada família aqui representada, que tu venha derramar do teu mover e da tua cura, Pai. Em nome de Jesus, amém. E para começar, dando continuidade, na verdade, eu vou fazer a chamada, ok? Ana Clara, Andresa Caroline, Antônio Fernando, Breno Alexandre, Bruna Emanuele, David Lohan, Esdras Samuel, Esté Samara, Kleber Lucas, Laís Helena, Maria Eduarda, Miguel Russo, Mitson Maia e Ravi Bragança. Todos presentes? Agora daremos início à nossa aula de hoje. Como vocês sabem, eu sempre faço uma retrospectiva dos conteúdos abordados anteriormente. Então vamos retomar o encontro vocálico. O que é o encontro vocálico? É o encontro de duas ou mais vogais na mesma sílaba. Eles, por sua vez, se classificam em hiato, ditongo e tritongo. O que é um hiato? É o encontro de duas vogais em sílabas separadas, né? Tipo assim, ó. Teatro. Então, eu separei as duas vogais. Então, quando eu separo as duas vogais, eu tenho um hiato. E o que é um ditongo? É o encontro de duas ou mais vogais na mesma sílaba. Significa que essas vogais, elas não se separam. Eu tenho a palavra, ó, pouco. As duas vogais permaneceram na mesma sílaba. E o que é um tritongo? É o encontro de três vogais na mesma sílaba. Eu tenho a palavra Uruguai. Então, se encontro aqui. Posteriormente, nós trabalhamos os encontros consonantais. O que é um encontro consonantal? É o encontro de duas consoantes na mesma sílaba ou em sílabas separadas. E aqui eu dei alguns exemplos para vocês. FR, FR, PR, PL, GL, GR, entre outros, ok? Agora vamos à nossa aula de hoje. O que é dígrafo? Dígrafo nada mais é o encontro de duas letras que representam um único som. Então eu tenho a palavra aqui, chave. Qual seria o dígrafo dessa palavra? CH. Porque eu escrevo CH, mas eu pronuncio só uma letra. Eu tenho a palavra olhos. Qual é o encontro consonantal dessa palavra? LH. Eu tenho a palavra fiquei. QU. Eu tenho a palavra massa. Aí eu vou ter o dígrafo SS. Eu tenho a palavra DC. SC. Eu tenho a palavra ninho. NH. E eu tenho a palavra carro. Então, mais uma vez, vamos lá repetir. Dígrafo é o encontro de duas letras que representam um único som. Agora eu vou voltar um pouquinho o nosso conteúdo, pegar uma dessas palavras para que nós possamos trabalhar letras e fonemas. Vamos lá? Eu tenho a palavra carro. Letras e fonemas. Então eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou ter 5 letras. Então o fonema nada mais é o que? O som das letras. Quando eu pronuncio a palavra carro,
eu escrevo 2R, mas eu pronuncio apenas um. Então, significa que eu tenho apenas um fonema para esse R. Então, nesse caso, eu terei 5 letras e 4 fonemas. Vamos ver outro exemplo aqui, a palavra massa. Vamos lá contar? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 letras. Eu tenho um dígrafo nessa palavra, crianças? SS, muito bem. Então, eu vou ter 5 letras e 4 fonemas. Então, vamos mais alguns exemplos aqui. Eu tenho a palavra chaveiro. Bora lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 letras. Mas nessa palavra eu tenho um dígrafo? Sim. Qual é ele? CH. Então, significa, se eu vou ter 8 letras e entre essa palavra há um dígrafo, que é o som de apenas uma letra, então eu vou ter 8 letras e 7 fonemas. Eu tenho a palavra terraço. Terraço. Vamos lá contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 letras. Qual é o dígrafo, turma, dessa palavra? O dígrafo dessa palavra é o RR. E o que é dígrafo? É o encontro de duas letras que representam um único som. Então, se eu tenho 7 letras, eu terei 6 fonemas. Então, tenha um bom dia e até a nossa próxima aula. Dando continuidade, a nossa aula de hoje tem como temas propriedades da adição. As propriedades de adição, se é de adição, significa que ele vai usar o sinal de operação mais que representa a adição. Sinal de associação, que é, nesse caso, o parêntese. Os tipos de propriedade da adição se classificam em comutativa, elemento neutro, fechamento e associativa. Eu vou dar um exemplo de cada um. E nós trabalhamos as propriedades com os números naturais, de 0 a infinito, certo? Porque, como nós bem sabemos, os números naturais ele é infinito. Então, vamos lá. O que é a comutativa? É a propriedade em que eu troco a posição dos números, mas o valor vai permanecer o mesmo. Nesse caso aqui eu tenho, olha, 6 mais 2, será quanto? Será 8, né? Ou 2 mais 6 é igual a 8. Então, como vocês puderam perceber, eu troquei a posição dos numerais, mas o valor permaneceu o mesmo. A outra propriedade, ela é chamada de elemento neutro. E o elemento neutro da adição é o 0. Por quê? Qualquer número natural adicionado ao 0, ele permanece o mesmo valor. Vamos ao exemplo. Eu tenho 5 mais 0. O elemento neutro da adição é o 0. Por quê? Qualquer numeral adicionado ao 0 vai permanecer o mesmo valor. Vamos supor que eu colocasse aqui 11 mais 0, 11, 4 mais 0, 4, 3 mais 0, 3, ou seja, não vai alterar o valor. Então, 5 mais 0 é igual a 5, certo? A outra propriedade é o fechamento, que por sua vez é a soma de dois números naturais e o resultado é um número natural. Vamos ao exemplo.
eu tenho 5 mais 3 é igual a 8. Fechamento. A soma de dois números naturais, o resultado é um número natural. E agora nós vamos ver a propriedade associativa. Por que ela é chamada de associativa? Porque além do sinal de operação de mais, ela usa o sinal de associação, que é o parêntese. Porque lá para frente a gente vai ter situações matemáticas que nós vamos trabalhar com parêntese, colchete e chave. Então, nesse primeiro momento, nós apenas iremos trabalhar com o parêntese. Então, vamos lá. Na associativa, eu vou dar um macete para vocês. Sempre vocês vão encontrar o sinal de associação. É o que diferencia do fechamento, da comutativa e o do elemento neutro, ok? Então, o que eu vou fazer? Então, eu tenho aqui 2 mais 3 é igual a 5. 5 mais 4 é igual a 9. Então, eu vou associar o elemento que está dentro e o que está fora sem mudar o resultado. Eu posso colocar 4 mais 2 mais 3. O resultado será 9. Ou eu posso colocar 3 mais 4 mais 2. 3 mais 4, 7. 7 mais 2 é igual a 9. Então, é isso. As propriedades da adição são comutativa, elemento neutro, fechamento e associativa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado dessas sentenças matemáticas, que nada mais são, e vou reforçar a nossa operação de adição, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, olha, 8, 5 e 9. Então, eu tenho aqui, ó, parcela, 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 parcela. E o resultado que eu vou obter é o quê? Soma o total, certo? Então, 8, 8 são 16. 16 mais 5. Dá 21, né? 21 mais 9. 10 vai 1, vai dar 30. Então, a soma e o total dessa operação é 30. Tá entendido até aí? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a prova dos 9. Vamos lá. 8 e 8 são 16, né? Lembra? 16, 9 fora, 7. 7 mais 5, 12. 12, 9 fora, 3. Ai, desculpa. 8 são 16, 7 são 12, 9 fora, 3. 3 mais 9 é quanto? 12. 12, 9 fora, 3. E aqui o quê? O que a gente aprendeu ali? Que qualquer número adicionado 0 vai ser o próprio número. Então, o resultado dessa conta é 3. Então, pela prova dos 9, significa que a minha conta está exata. Tá entendido? Então, até a próxima aula. Dê lá o seu like e bom dia.